Senhor, e nós sabemos que quando nós clamamos ao Deus dos céus, a nossa oração não fica somente nestas quatro paredes, ela sobe do primeiro céu, que é o céu atmosférico, ela passa para o segundo céu, que é o céu cósmico, e chega no terceiro céu, aonde está a presença de Deus. E quando a nossa oração chega lá no terceiro céu, Deus, Ele atenta para nós, Deus se levanta do trono, e ali Ele nos abençoa, ali Ele pega e nos abençoa e nos derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Por isso, se você está vivendo no Egito, se você está vivendo uma dificuldade financeira, numa dificuldade familiar, numa dificuldade conjugal, por isso, se você está vivendo uma vida miserável, uma vida desgraçada, saiba que essa vida não é para você. O povo, eles estavam escravos, eles não eram escravos. Assim é muitas pessoas no dia de hoje. Deus fez o ser humano para ser livre, para andar livremente de cabeça erguida, mas Satanás, ele quer escravizar a igreja, Satanás, ele quer escravizar as pessoas. Por isso muitas pessoas se encontram num momento ali de prisão espiritual nas suas vidas, mas Jesus diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos presos. O Jesus que libertou o endemoniado gadareno, o Jesus que limpou os leprosos, o Jesus que expulsava demônios, Ele continua expulsando e libertando, Ele continua salvando, Ele continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o teu irmão e diga: irmão, saia do Egito. O Egito não é para você. Deus quer que você saia do Egito e vá em direção à terra de Canaã. É uma terra boa, que manda leite e mel, é a terra da prosperidade, é a presença de Deus. Por isso eu digo, povo de Deus, nesta noite: saia do Egito, porque Deus tem para ti novas promessas, Deus tem para ti prosperidade, Deus tem para ti vitória, mas você tem que sair do Egito. E muitas pessoas saem do Egito, mas o Egito não sai delas. Mas como assim, pregador? Eles saíram do Egito, mas continuam sentindo saudades da velha vida que tinham no Egito. Eles continuam sentindo saudade de se prostituir, como se prostituíam. Eles continuam tendo saudade da vida que eles tinham no Egito. E a prova disso foi o povo de Israel, que começaram a murmurar, começaram a reclamar contra Moisés, que lá no Egito eles tinham comida, e para onde Deus queria levar eles, eles poderiam passar por tribulação. Assim é muito nos dias de hoje. O Egito, eles saíram, mas o Egito não saiu dentro deles ainda. Nós precisamos esquecer o Egito. Nós precisamos deixar o Egito para trás, irmos rumo à promessa, rumos aos projetos que Deus tem para as nossas vidas. Deus não pode abençoar as pessoas que estão no Egito. Deus não pode abençoar uma pessoa que tem saudade do Egito, porque lá no Egito você era escravo, lá no Egito você não era liberto, lá no Egito você vivia uma vida miserável e desgraçada. Hoje você é livre para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero agora que todos aqueles que já saíram do Egito levantem as mãos e dêem um brado de glória a Deus bem forte nesta noite. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 9, Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Deus ouviu a oração. E no versículo 24 do capítulo 2, Deus diz que não ouviu a oração, Deus ouviu o gemido. Isso é tremendo. Às vezes estamos em situações caóticas, desesperadas na nossa vida, que não conseguimos nem falar, nem orar. Mas se nós gemermos na presença dEle, o nosso gemido, Ele pode sim escutar. E a Bíblia diz que há um intercessor em nosso
que Deus não pode socorrer o homem. Deus, Ele quer te socorrer. E Deus fala com Salomão no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, aí então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que há poder, há resultado na oração de um justo, que seria Elias, assim, homem como nós, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra, e depois orou para que viesse a chuva, e a chuva veio sobre a terra. Deus é um Deus que ouve a oração do justo. E quantos justos estão aqui nesta noite? Quantos justos estão aqui? Deus está pronto para ouvir o teu clamor. Isaías 59 nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Os ouvidos do Senhor estão sobre esta igreja nesta noite. Os ouvidos do Senhor estão prontos para te ouvir. E Ele sim quer te abençoar, mas para isso a tua oração, ela precisa ultrapassar estas 4 paredes e chegar na presença dEle, para que Ele venha te socorrer. E a Bíblia nos diz que as nossas orações são comparadas como um incenso suave nas narinas de Jeová. O primeiro ato de Deus é que Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel. Israel simboliza nós. Nós, a Bíblia diz que somos o novo Israel de Deus. Existem 3 tipos de povos na Bíblia. Existem os gentios, existe a igreja e existe o povo de Israel. Hoje, em gentios, nós vemos que de gentios e Israel, Deus fez a igreja. Por isso, a igreja, ela é o novo Israel de Deus, e todas as promessas feitas para Israel, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos acesso a ela. E a Bíblia nos diz que há aproximadamente 33 mil promessas na Bíblia, e essas promessas são para você. Basta você tomar posse delas e dizer: eu quero essa promessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ato de Deus foi que Deus lembrou-se da aliança que Ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Está no versículo 24: e lembrou Deus da sua aliança. 430 anos o povo de Israel já estava pensando que Deus tinha se esquecido deles. E você pode imaginar o nosso Deus, que Ele tem onisciência, onipresença, onipotência, se esquecer de algo? Mas a Bíblia diz aqui que Ele se esqueceu. Por quê? Porque alguém que se lembra é porque antes tinha se esquecido. E aqui a Bíblia diz que Ele se lembrou da aliança que Ele tinha feito. E agora, eu quero dizer para você que Deus está se lembrando nesta noite de todos os projetos que Ele fez para você. Deus fez uma promessa para Abraão, em Gênesis, no capítulo 12. Depois de ele sair de Ur dos Caldeus, da antiga Mesopotâmia, aonde hoje é o atual Iraque, nós vemos que ele vai para Padã Arã. E lá Deus fala com ele em Gênesis 12, dizendo: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa, para a terra que eu te mostrarei, e eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Essa promessa foi feita a Abraão. De Abraão veio
vidas. Se você tem promessa de Deus, não se preocupe. No tempo de Deus, ela vai ser cumprida. Mas para isso, querido e querida, se coloque na presença de Deus, para que as promessas de Deus venham se cumprir nas nossas vidas. Muitas pessoas não têm as promessas cumpridas, sabe por quê? Porque elas saem da direção de Deus, elas saem dos projetos de Deus, e para as profecias, para os nossos projetos que Deus tem para conosco serem cumpridos, nós devemos estar na presença de Deus. Por isso, você que se afastou de Deus, você que se afastou da igreja, as promessas de Deus não podem ser cumpridas com você lá fora. Você tem que fazer parte deste povo. Você tem que estar em pé. Por isso o profeta diz: põe-te em pé, filho do homem, que eu falarei contigo. Talvez aqui existem pessoas que estejam caídas, entristecidas, abaladas, desanimadas. Eu digo para você: põe-te em pé, filho do homem, que eu falarei contigo, que os meus planos e os meus projetos serão realizados, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou, vai ser realizado. Vendo aquela bagaço e quebra aquela surienda, arabação, deriga, darabacaia, chorabação, deriga, darabacaia. Começa agora a se lembrar dos planos, começa a se lembrar das promessas, começa a se lembrar de todas as profecias que foram proferidas por vasos da presença de Deus, e coloca na presença dele, que elas serão cumpridas. Aleluia! Deus fez 48 promessas a Abraão, mas todas as 48 promessas exigiam uma atitude de Abraão. Por isso muitas pessoas dizem que a bênção de Deus vem de graça, que as promessas de Deus, elas vêm incondicionais. Não, as promessas de Deus são condicionais à nossa obediência. E toda promessa exige de nós uma atitude. Deus disse a Abraão: Abraão, sai. Se ele não saísse, ele não seria abençoado. E quando Deus diz para você uma coisa, você obedeça. Porque se você não obedecer, você está fora da presença de Deus. Se você não obedecer, você está fora dos planos de Deus. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz de Deus, para que os planos e projetos de Deus sejam cumpridos nas vossas vidas. Aleluia. O terceiro ato de Deus foi que Deus viu o sofrimento daquele povo. No versículo 25 nos diz que Deus conheceu o sofrimento daquele povo. Muitas vezes, muitas pessoas, e quando estamos vivendo na tribulação, na angústia, na adversidade, nós chegamos a pensar que até Deus esqueceu de nós, que Deus não está vendo a nossa angústia, que Deus não vê, não se interessa pelos nossos problemas, mas Deus está lá em cima, nos altos céus, e Ele está vendo, porque todas as coisas estão nuas e cruas diante dos olhos do